Bíblia comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Queridos, como eu trabalho no departamento de missão, e a gente está, bem dizer, a maioria do tempo falando sobre missões, e sempre quando nós temos alguma oportunidade, nós comentamos sobre isso, fazemos alguma reflexão sobre isso. Nessa noite eu queria aproveitar essa oportunidade também para nós falarmos sobre um texto missionário, sobre o exemplo de uma igreja missionária e falar sobre características de uma igreja que responderá ao chamado missionário nesse tempo. E o exemplo dessa igreja é a igreja de Antioquia. Por isso, vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e o versículo de número 19. Atos dos Apóstolos 11 e o versículo 19. A tradução que eu tenho na linguagem de hoje, talvez mude algumas palavras da tradução que você tem aí, mas não muda a essência do texto. Diz assim, Atos 11 e 19. Os seguidores de Jesus foram espalhados pela perseguição que havia começado com a morte de Estevão. Alguns foram até a região da Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, e anunciavam a palavra de Deus somente aos judeus. Mas outros que eram de Chipre e da cidade de Cirene foram até Antioquia e falaram também aos não-judeus, anunciando a eles a boa notícia a respeito do Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, e muitas pessoas creram e se converteram ao Senhor. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Depois Barnabé foi até a cidade de Tarso, a fim de buscar Saulo. Quando o encontrou, ele o levou para Antioquia. E eles se reuniram durante um ano com a gente daquela igreja e ensinaram muitas pessoas. Foi em Antioquia que pela primeira vez os seguidores de Jesus foram chamados de cristão. No mesmo livro, o capítulo 13, vire a página da sua Bíblia, o capítulo 13, o versículo 1 diz assim: Na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram, e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo, e os enviaram na sua missão. Amém? Tome seu assento por bondade. Queridos, para falar sobre o exemplo da igreja que respondeu à expectativa do seu tempo e ao chamado que Deus tinha sobre a vida dela, e fazer uma reflexão que aplique aos nossos dias, e pensarmos como ser uma igreja relevante para o nosso tempo, e respondermos à expectativa do coração de Deus. Sermos chamados pelo Senhor, atraídos por Ele, é um privilégio, mas também uma responsabilidade. Sobre nós está o efeito da graça, do perdão de Deus, e cada um de nós sabe o quanto isso foi valioso e o quanto isso é valioso em nossa vida. Cada um de nós sabe de onde foi tirado, aonde foi trazido, e cada um de nós conhece o nosso futuro em Cristo Jesus, a eternidade garantida por Ele. Mas há também uma responsabilidade, que é a de nós propagarmos o Evangelho de Cristo Jesus, de nós manifestarmos a graça de Deus e levarmos além essa mensagem que um dia gerou grandes mudanças em nossa vida. Há outras pessoas que esperam por nós, há outras pessoas
que querem ouvir a sua voz. Há outras pessoas precisando conhecer esse evangelho. Há outras pessoas que precisam receber um abraço seu. E você tem essa responsabilidade na sua vida. Todo cristão, no seu processo de maturidade, ele vai passar por Mateus 11, 28. Vinde a mim. Esse convite de Jesus. Mas no processo e na maturidade que ele vai demonstrar, ele vai passar também por Marcos 16 e 15, aonde nós não somos convidados a vir, mas nós somos mandados, enviados por Cristo ao mundo, às pessoas que estão precisando ouvir aquilo que nós carregamos dentro de nós. E quando eu olho para uma igreja que respondeu às expectativas do seu tempo, eu encontro a igreja de Antioquia. Essa igreja ela foi gerada no meio da perseguição. Quando os discípulos ou os cristãos começaram a ser perseguidos em Jerusalém, nós lemos no texto bíblico que esses cristãos se dispersaram, tiveram que fugir de Jerusalém devido à grande perseguição. E estes homens começaram a ir pelas cidades propagando o evangelho, pregando, a maioria deles pregando somente a judeus, crendo na ação de Deus e crendo que a salvação vinha simplesmente aos judeus. Mas alguns, e esses cristãos, a Bíblia vai dizer que era de Chipre e de Cirene, eles foram a Antioquia da Síria e começaram a pregar não somente aos judeus, mas começaram também a pregar aos gentios. E Deus começou a salvar muitas pessoas em Antioquia. Deus começou a fazer uma obra naquela cidade através daqueles homens. E eu olho para o texto bíblico e eu vejo que Deus quer usar pessoas nessa mesma direção e nessa mesma perspectiva em toda a história, e não é diferente do nosso tempo. Quem fugiu de Jerusalém não foram os pais da igreja. Quem fugiu não foi a liderança. Quem fugiu não foi os homens conhecidos, foi cristãos, a maioria leigos, a maioria deles não exercia uma liderança, mas eles, quando se dispersaram, entenderam que mesmo no meio da perseguição, Deus queria os usar para uma obra em outra cidade, em outro tempo. Queridos, esse é o tempo chegado em que nós não precisamos ter um nome de destaque. O nosso nome não precisa estar em evidência. Nós não precisamos ser conhecidos. Não é o tempo em que Deus vai levantar um único referencial e as pessoas vão vir para ouvir esta pessoa. Não, Deus quer usar aqueles que são considerados anônimos no seu trabalho, na sua faculdade, lá na rua da sua casa, aonde quer que você esteja, entenda, é um ambiente de frutificar e de propagar o evangelho de Cristo Jesus. Mas eu estou no momento de perseguição, eu estou no momento de provação, eu estou no momento de luta. Queridos, a história da igreja de Antioquia me prova que nós temos sim condições de sermos frutíferos em toda e qualquer circunstância. Aqueles cristãos estavam fugindo da perseguição, estavam necessitando entrar num novo estilo de vida, em uma nova cidade, em uma mudança repentina. Jerusalém, o centro religioso da época, não era mais o lugar que eles deveriam estar, mas quando Deus os conduziu para outra realidade, eles também frutificaram lá e o nome do Senhor foi agradecido e foi engrandecido. Talvez você esteja num processo de mudança na sua vida. Talvez você esteja num processo de grandes preocupações e ansiedade, mas pelo amor de Deus não deixa que nada te impeça de frutificar nesse tempo. Dentro de você há algo, há o Espírito Santo, e Ele pode te fazer frutífero, independente das circunstâncias da vida que você se encontra. Amém? Queridos, a cidade de Antioquia da Síria era uma cidade de grande relevância no seu contexto. Uma cidade que era a terceira maior da sua época, com cerca de 500 mil habitantes. Para lá esses irmãos foram, e a Bíblia vai dizer que a mão do Senhor era com eles, e que muitos creram e se converteram ao Senhor. Ao ponto de que essa igreja tem um grande destaque, e chega em Jerusalém as notícias de como essa igreja estava. Então os pais da igreja, eles enviam Barnabé, um homem piedoso, um homem muito crente,
para que fosse Antioquia da Síria fazer uma avaliação daquilo que estava acontecendo naquele lugar. Primeiro, o crescimento da igreja. Segundo, a pregação que não era mais só para os judeus, mas agora também estava alcançando os gentios. E quando Barnabé chega nessa igreja, a Bíblia diz que ele fica empolgado, que realmente ele fica muito alegre com aquilo que Deus estava fazendo naquele lugar, e ele resolve ficar pastoreando aquela igreja. Ele então fica como líder daquela igreja, e quando ele assume aquele trabalho, ele faz uma busca à pessoa de Paulo, e ele traz Paulo para ajudar ele no trabalho. A Bíblia diz que eles ficam, os dois, ensinando aquela igreja no período de 1 ano, e a igreja começa a ter uma ascensão muito grande. A igreja começa a ser percebida pela comunidade. E agora não era mais uma seita judaica. Agora era um novo grupo de pessoas que se levantavam. Era uma nova filosofia de vida. Era uma nova maneira de viver. Ao ponto de que aquela sociedade que olhava para os judeus e chamavam os judeus de seita judaica, agora vai olhar para aquele novo grupo e não tem outro nome a não ser chamá-los de cristãos. Ou seja, a comunidade, rotulando eles de cristãos, reconheceu que realmente eles eram diferentes. Ou seja, a igreja de Antioquia, ela estava em ascensão. Os crentes em Antioquia estavam firmados na palavra, abalizados na palavra de Deus, ao ponto de que a comunidade começou a perceber a presença daquela igreja. E quando a comunidade percebe a presença daquela igreja, logo a comunidade os identifica como pequenos cristos, como seguidores de Jesus. E aqueles homens que antes eram chamados de discípulos, chamados de os do caminho, agora eles são chamados de cristãos. Uma identidade definida e uma identidade clara de quem eles eram, ou seja, uma igreja que começou a impactar a sua comunidade, uma igreja que começou a viver o agir de Deus na comunidade local, também é uma igreja onde Deus vai revelar mais propósitos do seu reino. Queridos, eu tenho certeza que Deus tem feito isso com a nossa igreja em Blumenau. Deus tem nos posicionado nessa cidade e graças a Deus nós temos impactado aqui. Graças a Deus a comunidade olha e vê uma igreja viva, vê uma igreja que está impactando, vê uma igreja que está interessada na cidade, vê uma igreja que está frutificando aqui. Logo Deus vem e revela os seus propósitos também e diz: é preciso ir além, é preciso romper fronteiras, é preciso passar as barreiras do Estado, é preciso passar as barreiras do Brasil e ir a outras nações, e você é sabedor do que Deus tem feito através da nossa igreja. Deus fez isso em Antioquia. Por quê? Em um certo dia, quando a igreja está orando, a Bíblia diz que veio a voz do Espírito Santo e disse: separem a Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Ou seja, os deixe livre, porque eu tenho um propósito maior para a vida deles. E você vai conhecer a história, você já sabe que Paulo e Barnabé tiveram uma grande relevância, plantaram igrejas em diversos lugares, abençoaram cidades, transformaram vidas, passaram fronteiras, cumpriram o ID de Cristo Jesus, mas tudo isso foi manifesto na igreja de Antioquia da Síria. Queridos, qual o segredo dessa igreja? Quais as características que essa igreja tem e que nós precisamos ter para viver uma vida onde o agir de Deus seja real na nossa história também nesse tempo? Assim como nós já temos vivido o agir de Deus, eu creio que há muito mais de Deus para esta cidade, para essa igreja, para nações, para povos, através de mim e através de você. E a primeira característica que eu queria destacar aqui, bem simples, mas que você guarde no seu coração isso, é de que a igreja de Antioquia da Síria, observando o texto bíblico, observando o registro da palavra de Deus, é que essa igreja era uma igreja que se rendia diante da presença de Deus. Era uma igreja que se prostrava diante do Senhor. É uma igreja que criava um ambiente para a manifestação de Deus.
O texto bíblico vai dizer que estes servindo ao Senhor e jejuando. A tradução que eu tenho vai dizer, e estes estavam adorando o Senhor e jejuando. A NVI vai dizer, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam. Ou seja, a igreja de Antioquia da Síria me ensina que para nós vivermos o extraordinário de Deus nesse tempo, e para nós fazermos algo relevante no reino de Deus, nós precisamos ser uma igreja que se rende diante da presença do Senhor. Nós precisamos ser uma igreja que se entrega sem reservas. A igreja de Antioquia era uma igreja que se reunia não com outro propósito, não com outro fim, mas um fim de realmente se consagrar, de se entregar, de se render ao Senhor. E esta foi a chave para que ela vivesse algo extraordinário no seu tempo. A igreja de Antioquia da Síria não é algo que está vivendo um movimento de Deus. Não é uma igreja que está vivendo uma ação de Deus simplesmente pela soberania de Deus, ou porque Deus queria fazer algo naquela igreja, ou porque Deus queria fazer algo na vida de Paulo e Barnabé, ou porque Deus queria fazer algo nas nações. Não, não era só isso, não era só uma ação de Deus, mas havia uma igreja que se rendia, uma igreja que tinha sede, uma igreja que clamava, uma igreja que buscava, uma igreja que estava disposta a criar um ambiente aonde a voz de Deus era perceptível e aonde Deus poderia revelar os seus segredos e a sua vontade. Queridos, Deus tem dito ao meu coração, Eliabe, o segredo para você resistir nesse tempo, o segredo para você continuar vivendo o meu propósito, o segredo para você ficar de pé nesse tempo, é criar um ambiente de rendição, de entrega, de quebrantamento, aonde você diminua o máximo possível, e eu possa entrar e contar o que está no meu coração, falar aquilo que eu desejo, compartilhar aquilo que ninguém vai ouvir, mas precisa alguém rendido diante do Senhor. Queridos, nós corremos o risco, e a nossa geração corre esse risco, de ser uma igreja que se reúne em lugar de culto, mas não faz culto a Deus. Em ser um público que se reúne e tem músicas, mas essas músicas não são para o Senhor. Aonde tem palavra, mas essa palavra não traz o propósito de Deus. Nós corremos o risco de ser uma geração que constrói um altar, mas não somos nós o sacrifício, mas sim trazemos Deus para ser o sacrifício e suprir o nosso desejo e a nossa vontade. Mas oxalá que nós venhamos construir um altar, uma adoração, uma vida, aonde o sacrifício seja nós, aonde o sacrifício seja os nossos desejos, aonde o sacrifício seja os nossos horários, e o adorado seja Ele, porque aonde há esse altar restaurado, vai haver uma manifestação, uma fala, um querer maior revelado. Nós precisamos ser uma igreja que volta a reconstruir o altar ao Senhor. Eu pergunto para você, que altar está levantado dentro da sua casa? Que altar está construído dentro da sua casa? Como você identifica isso? Olha para a sua agenda, olha para os seus horários, olha para aquilo que você mais valoriza, olha para o seu tempo, olha para a sua semana. Isso vai dizer que altar está levantado dentro da sua casa. Ei, se for preciso nessa noite, volte atrás, reconstrua um altar aonde Ele seja o adorado, aonde Ele seja o engrandecido, aonde Ele seja o Senhor da sua vida. Porque se você quer ver coisas extraordinárias de Deus na sua vida, quer viver coisas extraordinárias de Deus nesse tempo, você precisa restaurar um altar dentro da sua casa. Queridos, eu lembro da vida simples que eu tive, e quando eu me deparei com essa palavra, ela falou muito forte ao meu coração. E eu lembro da casa simples, eu lembro da vida simples que os meus pais me deram, e eu lembro de nenhuma, nem duas, mas de muitas vezes em que o papai, nós estávamos dormindo, ele chegava e colocava a mão em cima de nós. E aí você acordava, mas fazia de conta que estava dormindo, dava até uma roncada, né? Artista, o homem. Mas papai orava e dizia: Deus, está aqui, o Eliabe é teu, palavras simples. Deus, eu creio na tua promessa para a vida deles. Orava, intercedia, irmão, e não foi nenhuma nem duas vezes que papai saiu do quarto
E a gente falava em língua estranha, a gente era renovado, passava a madrugada, coisa de doido, menino de 10, 12 anos, irmão. Isso não nos garantiu um lar totalmente vivendo numa regalia. Isso não nos garantiu que não passássemos adversidade. Isso não impediu que 2 irmãos meus se desviassem. Mas isso foi uma semente plantada, foi um altar levantado, e que no seu tempo certo gerou os frutos. E hoje, pela misericórdia do Senhor, lá em casa, tem 3 evangelistas convencionados à nossa convenção, obreiros no nosso estado, frutificando no reino de Deus. E se Deus quiser, vamos chegar até cumprir o propósito, mas porque tem um pai e uma mãe levantando um altar para que filhos permaneçam diante da presença de Deus. E quando eu olho para a minha história, quando eu olho para a história dos meus irmãos, e quando lembro lá do lugarzinho Taquara Verde, onde não tinha luz, nem água dentro de casa, quando olho para aqueles meninos simples, e vejo onde nós estamos hoje, vejo eu com 18 anos de idade, com muita dificuldade de conversar com alguém, com 12 anos, fui dizer a primeira vez para minha mãe que amava ela, pela vergonha que tinha. Se você vai lá em casa e conversa com os meus tios, eles vão ter história para falar do meu irmão mais novo e do meu irmão mais velho, mas de mim nenhuma, porque eu era tímido demais. Mas quando eu olho aonde nós estamos chegando, aonde Deus está nos levando, eu lembro, um altar, ele garante o seu futuro diante da presença de Deus. Um altar deixa marcas. Um altar atrai a presença de Deus. Um altar é um ambiente onde Deus pode falar. Um altar é um ambiente onde Deus pode gerar. Um altar levantado é um lugar onde Deus pode vir e pode compartilhar os seus segredos. Nessa noite eu aconselho você, restaure o altar dentro da sua casa, porque esse é o segredo de alguém que vai resistir esse tempo e viver coisas extraordinárias no reino de Deus. Queridos, a igreja de Antioquia é uma igreja que tem um altar de rendição ao Senhor. E sempre quando nós temos o altar levantado ao Senhor, nós vamos ouvir a voz do Senhor. E a igreja de Antioquia, o texto diz que quando eles estavam orando e jejuando, disse o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo. Não foi o fulano, não foi o ciclano, não foi alguém que teve a ideia, não. Disse o Espírito Santo. Porque o ambiente onde há uma rendição ao Senhor, é um ambiente que Deus sempre vai ter a liberdade de compartilhar o seu querer e a sua vontade. E é interessante, queridos, que a voz de Deus, ela é enfática, e ela vem na igreja de Antioquia, e ela diz, a quem separar, quando separar, e para que separar. É uma voz que traz propósitos claros, propósitos definidos, uma voz que não deixa dúvida, que não deixa questionamento naquela igreja, mas que muito pelo contrário, traz a presença de Deus e o querer de Deus. Sempre quando nós criamos um ambiente de rendição ao Senhor, Deus sempre vai falar e vai trazer os seus propósitos. Eu pergunto para você, o ambiente que você está vivendo, é um ambiente onde a voz de Deus está sendo ouvida? O ambiente que você tem gerado dentro da sua casa, é um ambiente onde a voz do Senhor fala? No meio de tantas vozes, você continua ouvindo a voz do Senhor, ou a voz do Senhor é uma voz que você não identifica mais? A voz de Deus é algo para você já confundido com tantas outras vozes, com a voz da mídia, com a voz da sociedade, com a voz do vizinho, com a voz de pessoas que não têm propósito, você não consegue mais discernir o que Deus está falando. Nós estamos num tempo em que se nós não pararmos para ouvir o que Deus tem falado, ou o que Deus quer falar ao nosso coração, nós vamos andar perdidos, nós vamos andar sem direção. Nós vivemos num tempo onde uma geração tem se perdido, porque só quer viver ouvindo artista, ouvir nomes famosos. Não que isso é ruim, mas acima de ouvir isso, é necessário ouvir a voz do Senhor no profundo do seu coração e no ambiente de rendição que você tem. Outras vozes não te manterão de pé. O que vai te manter de pé é a voz do Senhor.
E é interessante que na igreja de Antioquia, e precisa haver no meu e no seu coração isso, a voz de Deus é uma voz que vence o egoísmo daquela igreja. Porque quando Deus vem e diz no meio daquela igreja algo, Ele não quer nada menos do que o melhor daquela igreja. Ele chega e diz: igreja de Antioquia, vocês têm os melhores pastores, então dá eles para mim, separa eles. Eu quero Barnabé e Paulo, nada mais, nada menos do que isso. Aquela igreja poderia muito bem ser egoísta e dizer: não, eles são os nossos pastores, eles cuidam de nós cuidamos deles, nós vamos proteger bem eles, nós estamos crescendo, nós estamos indo à frente, nós estamos indo além pela liderança deles. Aquela igreja poderia ser, sim, egoísta, mas quando ela ouve a voz de Deus, quando a voz de Deus se manifesta naquela igreja, é uma igreja que o egoísmo está abaixo da voz de Deus, e se Deus está pedindo os melhores, então a igreja oferece os melhores, diz: é Deus que está chamando, então é para Deus que nós estamos entregando. Pergunto: a voz de Deus tem vencido o egoísmo dentro da sua casa? E é interessante, queridos, que às vezes é coisa simples. Às vezes o nosso egoísmo é de a gente ficar naquele sofá jogado depois do trabalho, de ficar passando canal de TV lá sem nenhum propósito, de ficar no Facebook, no WhatsApp, e às vezes Deus está dizendo: separa um tempo para mim, separa um tempo para falar comigo, separa um tempo. E eu tenho buscado muito isso, irmão, mas é uma luta. Irmão, já cheguei lá e tirar o modo da tomada, pronto, sai, ninguém mais liga, ninguém vai falar nada, desliga da dos móveis, pronto. Eu gosto muito do ambiente de solitude, onde eu fluo melhor. Então às vezes eu falo para a neguinha: ó, se você não quer orar comigo, então vai lá para o quarto, apaga todo o restante da casa, irmão, deixa tudo um escuro, aí aumenta uma música bem alta, e você fica andando dentro da casa, e falando com Deus, mas é um ambiente que precisa ser gerado. Às vezes a gente quer ficar no nosso egoísmo, irmão, suprindo uma necessidade, não sacrificando, e aí a gente não consegue ouvir Deus falando. A gente não consegue ouvir Deus nos confrontando. A gente não consegue ver Deus dizendo para a gente mudar de atitude. A gente não consegue ver Deus dizendo: mude aqui, mude ali, ou fale isso, fale aquilo. A gente não consegue ouvir nada do Senhor, sabe por quê? Porque às vezes a gente não consegue vencer o egoísmo, não consegue passar por cima disso, para criar um ambiente aonde a voz de Deus possa ser algo forte, aonde a voz de Deus possa ser algo que nos guie realmente ao que Ele quer. Que nessa noite, nós saiamos daqui, dizendo: Deus, eu vou sacrificar um pouco, eu vou diminuir um pouco mais, eu vou descer um pouco mais, para ouvir aquilo que Tu tem a dizer ao meu coração. Sabe por quê? Porque quando o Senhor fala, o Senhor retira toda dúvida, e o Senhor traz convicção ao nosso coração. Se nós chegássemos à igreja de Antioquia, naquele tempo, e perguntássemos: cadê Paulo e Barnabé? A igreja ia dizer: nós os despedimos, não para qualquer outra coisa, a não ser para a vontade do Senhor. Aquela igreja despediu aqueles homens, porque ela tinha convicção de que era Deus que estava chamando eles. Aqueles homens deixaram aquela igreja estruturada para ir plantar trabalhos, para ir plantar igrejas, para ir anunciar o evangelho onde ninguém tinha ouvido. Sabe por quê? Porque eles tinham convicção, e essa convicção só veio através da voz de Deus. Gente, corremos o risco de andar com Deus, ou de andarmos numa vida que dizemos ser cristãos, cheios de dúvidas, cheios de problemas, cheios de crise, nunca tendo convicção de nada, porque nunca paramos para ouvir a voz de Deus. Mas se pararmos para ouvir Deus falando, vamos ser convictos de propósito, convictos de chamado, convictos de que o lugar que estamos é o lugar que Deus nos colocou, e que ali devemos frutificar. Ei, nessa noite, Deus está dizendo: eu quero trazer convicção ao teu coração, mas para isso você precisa parar para ouvir a minha voz. Nós vivemos numa geração cheia de dúvida. Nós vivemos numa geração que não sabe olhar para o futuro. Nós vivemos numa geração que não sabe aonde vai chegar, e isso tem entrado em nossas igrejas. Mas eu tenho orado: Deus, me livra, eu quero ouvir a tua voz, e a tua voz é capaz de trazer convicção ao meu coração. Termino dizendo que a igreja de Antioquia da Síria é uma igreja que se rende, é uma igreja que ouve a voz de Deus, e é uma igreja que obedece à voz de Deus.
E isso se demonstra, primeiro, quando a igreja está cumprindo o seu chamado em Antioquia. Ela está começando pela cidade, ela está impactando a cidade, ela está pregando o evangelho, não só para judeus, ela está pregando para pessoas novas, ela está alcançando todas as nações representadas em Antioquia, ela está ganhando pessoas de todas as classes, ela está ganhando pessoas de todas as cores, de todas as raças, ela está cumprindo o ID de Cristo Jesus, aonde ela está plantada. É uma igreja que está fazendo a obra aqui, e isso precisa ser entendido por mim e por você, queridos. Deus tem levantado pessoas para ir às nações, Deus tem chamado no nosso meio pessoas para ir a outras culturas, mas a cidade de Blumenau é comigo e é com você esse negócio. Não é outro, é você. É nossa responsabilidade. É aqui o nosso lugar, é aqui o nosso trabalho, é a gente que deve fazer esse negócio acontecer. Que possamos assumir isso, assim como a igreja de Antioquia assumiu. Antioquia é a responsabilidade dela. Deus ia chamar outros para irem às nações, mas o povo dali estava ganhando aquela cidade, estava fazendo a diferença ali. Que possamos nós encarnar isso e saber que na nossa rua, no nosso bairro, no nosso prédio, aqui nessa cidade, existe alguém precisando ouvir de Jesus, e vai ser da minha e da tua boca esse negócio. Segundo, essa igreja, ela obedece a Deus porque é demonstrado na vida da igreja, porque ela despede, já falei aqui, ela despede os seus melhores líderes para missões. Ela poderia muito bem negociar com Deus. Ela poderia muito bem dizer: Deus, chama quem está em Jerusalém, deixa eles aqui. Mas não, aquela igreja, ela despede aqueles homens, e ela não só despede, mas ela abençoa eles também com recursos, para que a primeira viagem missionária deles fosse feita. É uma igreja que entendeu, se Deus está chamando, então a gente vai cuidar daqueles a quem Deus está chamando. Eu louvo a Deus, porque dessa igreja, Deus tem chamado pessoas para outras nações. Eu louvo a Deus porque dessa igreja, Deus tem levantado pessoas, e essas pessoas têm ido, e é minha e tua responsabilidade cuidar de quem Deus enviou. Há uns que Deus chama e envia, há outros que Deus chama e diz: cuida de quem eu enviei. Você tem se envolvido com o projeto missionário dessa igreja? Você tem orado pelos missionários dessa igreja? Você tem contribuído com os missionários dessa igreja? Você tem visitado os missionários dessa igreja? Hoje Deus está nos chamando a uma vida de obediência, assim como chamou Antioquia, e dizendo: cuida de quem eu chamei para enviar para outra cultura. E o terceiro nível de obediência dessa igreja se revela na vida dos líderes dessa igreja. Quando Deus chama Paulo e Barnabé, e Ele diz naquela reunião: separem Paulo e Barnabé. Aqueles homens não têm dúvida de que Deus estava os chamando para uma grande obra. Aqueles homens não têm dúvida de que Deus está chamando eles para viver o extraordinário. Aqueles homens não têm dúvida de que Deus queria levar eles a um patamar mais elevado. Aqueles homens não têm dúvida de que o que Deus estava fazendo em Antioquia, Deus queria fazer em outras cidades. E aqueles homens estão prontos e humildemente dizem sim ao chamado do Senhor. Queridos, aqueles homens, eles saem do conforto de uma igreja já formada. Eles saem do conforto de uma igreja que tem doutor, de uma igreja que tem mestre, de uma igreja que tem profetas. Aqueles homens saem do conforto de uma igreja que está sendo reconhecida pela sociedade. Aqueles homens saem do conforto de uma igreja que tem finanças para abençoar outras igrejas. Aqueles homens olham para isso e dizem: nós não estamos presos a isso. Se Deus está nos chamando para algo novo, nós vamos viver o novo de Deus. Se Deus está nos chamando para pregar aonde o evangelho não foi anunciado, então a gente vai. Se Deus está nos chamando para ir a lugar onde ninguém nunca foi, então nós iremos, porque o ID de Cristo Jesus também acontece lá. Você sabe que Deus honrou e usou esses homens através dessa atitude. Eles cumpriram o ID, eles plantaram igrejas, eles anunciaram o evangelho, muitas pessoas se converteram, o evangelho chegou até nós através da atitude deles, mas eles não ficaram apegados ao conforto da igreja de Antioquia. O que isso tem a ver comigo e com você? É que às vezes a gente só quer ser usado nesse ambiente, porque às vezes a gente só quer pregar aqui, porque às vezes a gente só quer manifestar aqui,
num público onde sabem o que a gente está pregando, num ambiente onde não vai haver confrontamento, num ambiente onde as pessoas vieram para ouvir. Às vezes a gente só quer louvar aqui, às vezes a gente só quer servir aqui, mas Deus está chamando muitos de nós para servir em ambientes hostis, para servir em lares onde a incredulidade impera, para servir aonde a doença impera, para servir num corredor de hospital, no corredor de uma prisão, ou talvez na rua da cidade, ou no ambiente de trabalho, aonde ninguém ouviu o evangelho ainda, ou se ouviu, nada entendeu. E às vezes a gente está pego ao conformismo de um ambiente preparado, de um ambiente pronto. Que nós tenhamos a mesma humildade que havia no coração de Paulo e de Barnabé, e dizendo: Deus, se tu quer me usar fora de um ambiente pronto, se tu quer me usar fora de um ambiente já preparado, se tu quer me usar fora do ambiente aonde eu vou ser reconhecido, aonde vieram para me ouvir, se tu quer me usar no ambiente aonde eu vou ter que dar o máximo de mim, no ambiente aonde eu vou começar as coisas, no ambiente aonde talvez eu vou estar sozinho, eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto para viver o teu querer e a tua vontade. Querido, se Deus está te chamando para a escola do seu filho, vai. Se Deus está te chamando para a rua onde você mora, vai. Se Deus está te chamando para a tua faculdade, vai. Se Deus está te chamando para o teu trabalho, vai. Não tenha medo, Deus vai te usar e a obra dele será feita através da sua vida. Ei, não deixe de viver o que Deus tem para você nesse tempo. Ele quer fazer o extraordinário através da sua vida, e talvez para isso Ele precise te levar ao ambiente aonde você vai começar as coisas lá. Mas vai, porque o Senhor vai te dar as estratégias, porque o Senhor vai te dar autoridade, porque Ele vai te usar. Pode ter certeza, Deus quer fazer algo naquele lugar. Pode ter certeza, o ambiente já está preparado por Ele. Pode ter certeza, Ele já está se movendo lá. Você vai simplesmente para manifestar a ação dEle naquelas vidas. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. E eu queria que você pensasse sobre a igreja de Antioquia que respondeu ao chamado missionário do seu tempo. Uma igreja que se rendia, uma igreja que se entregava ao Senhor, uma igreja que ouvia a voz de Deus e uma igreja que obedecia o chamado do Senhor. Essa mesma responsabilidade, esse mesmo tempo é chegado para nossas vidas. Nós também temos uma cidade a ganhar, nós também temos uma cidade a conquistar, nós também temos nações a ir e a colocar o nosso pé, mas precisamos se render, precisamos ouvir a voz de Deus, e precisamos obedecer aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Termino dizendo: se não for eu, quem? Se não agora, quando? E se não aqui, onde? Amém? Eu queria que agora, nesse tempo que nós temos, você dobrasse o seu joelho, e depois dessa reflexão você refletisse sobre o que Deus quer fazer através da sua vida. E talvez nessa oração, pode dobrar o seu joelho, você pode dizer: Deus, eu vou mudar a minha agenda, Pai, eu vou reservar alguns horários para Ti, Senhor. Deus, eu vou mudar a minha rotina lá no trabalho. Enfim, que nessa oração os obreiros vão descer e pôr as mãos sobre você. Que nessa oração realmente você decidisse: Deus, eu vou restaurar o altar dentro da minha casa. Pai, eu vou trazer de volta aquele ambiente onde a Tua voz é percebida. E eu tenho a certeza de que Deus vai falar, e que a voz dEle vai trazer vitória sobre o egoísmo, que a voz dEle vai trazer vitória sobre as dúvidas do seu coração, que a voz dEle vai trazer convicção a você. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor, eu sei que Tu tem propósitos com a nossa vida. Oh Senhor, nós reconhecemos os Teus propósitos, nós reconhecemos os Teus propósitos nesse tempo. Traz eles, ó Deus, traz eles, ó Deus. Nós reconhecemos, Pai, que Tu queres agir nesse tempo.
Nós reconhecemos, ó Deus, que Tu queres trabalhar nesse tempo. Nós reconhecemos que Tu queres agir nesse tempo, assim como Tu agiu em Antioquia, ó Deus. E eu sei que Tu queres fazer isso através de nós, ó Pai. Oh Senhor, perdoa-nos, ó Deus, pela nossa agenda tão ocupada. Perdoa-nos, ó Deus, pela nossa agenda muitas vezes sem propósito claro e definido. Oh Deus, perdoa-nos, Pai, às vezes por uma agenda sem ter Tu como prioridade. Oh, nós queremos rever isso, ó Deus. Nós queremos rever isso, ó Deus. Nós confessamos isso em oração, ó Pai.